Boa tarde. Ser indígena vai muito mais além de ficar nu, usar um cocar e dançar ao redor de uma fogueira. Ser um indígena é ser mais que nunca um guerreiro, é saber que a qualquer momento você está sujeito a ser invadido. A primeira invasão aconteceu em 1500 e até hoje ela continua. É muito estranho lutarmos para demarcar um pedaço de grande terra que antigamente já era nossa. Para resolvermos pautas atuais, é necessário conhecermos o passado. Por isso, nós indígenas devemos desmentir a maioria da história que foi contada, a que sempre defende o lado dos europeus. Antigamente haviam várias tribos, por isso é muito difícil distinguir a organização de cada uma delas, mas em algumas, a comida e terra eram de todos. Todos nós tínhamos os mesmos direitos. As únicas coisas que eram consideradas algo individual eram as ferramentas de trabalho. Porém, os homens e as mulheres tinham funções diferentes. As mulheres tinham que cuidar de crianças e do plantio e colheita de alimentos. Já os homens participavam de trabalhos mais pesados, como a pesca, a caça, colhiam madeira e participavam de guerras. Não tínhamos muita burocracia. Em algumas tribos, as cabanas eram divididas, não importando se eram casais, pajés ou caciques. Eles possuem funções importantes em nossas tribos. O pajé era como se fosse um curandeiro. Ele recebia a mensagem dos deuses e era o sacerdote da tribo. O cacique é quem manda e orienta a tribo. Nós éramos selvagens, mas quem trouxe as novas doenças para o nosso continente? Quem trouxe os navios cheios de rato? Sim, foram os colonizadores. Algumas das doenças que eles trouxeram foram a gripe, sarampo, tuberculose, varíola e sífilis. Claro que eles também pegaram doenças daqui, mas quer saber quem cuidou deles? Nós. E quando nós estávamos doentes, quem cuidou de nós? Não vim aqui para ser hipócrita, mas além do extermínio causado pelos europeus, também haviam conflitos entre nossas tribos, ou seja, indígena contra indígena. Do mesmo jeito que haviam conflitos na Europa, também haviam conflitos entre nós. E as tribos que foram mais dizimadas nesses conflitos foram os canibais, pois nós nos sentíamos muito ameaçados. Os europeus chegaram e aproveitaram dessas guerras para fazerem alianças com algumas tribos. Assim podiam fazer escamos em trocas de índios de corda.
Índios de corda são indígenas de outras tribos capturadas por outra tribo e são usados como escravos. Licença. Outro assunto também pouco falado é que os indígenas também ajudaram os portugueses a expulsar vários estrangeiros que tentaram invadir o Brasil. Nós os ajudamos de diversas formas para no fim esses invasores mentirosos virem aqui, roubassem nossas riquezas e ainda por cima nos escravizarem. Várias pessoas do meu povo, crianças, adultos e até idosos tiveram que fugir das suas próprias terras para não serem escravizados. Eles propagaram várias doenças e ainda utilizaram da nossa força física para trabalhar para a coroa portuguesa. Várias tribos foram dizimadas pelo simples motivo de não quererem ser escravizados. Esses estúpidos se acham no direito de matar aqueles que vão contra suas ideias. Os jesuítas e a coroa tinham vários conflitos entre si, para saber quem ia ficar com os indígenas como se a gente fosse objeto deles. Ainda por cima a gente não tinha liberdade nem de viver nas nossas próprias terras. Trabalhávamos para pessoas que batiam, estupravam, matavam o nosso povo. Eles chegavam, escolhiam os indígenas para no fim matá-los. Ou eles matavam os indígenas ou eventualmente os indígenas morriam de fome ou de doenças. Muitos quando vão falar de escravidão se lembram dos negros vindo da África, que não está errado, claro. Mas também se esquecem da escravidão que teve aqui nas Américas com os nativos daqui, os indígenas. A escravidão não vê quem é homem, quem é mulher, quem é criança, quem é adulto, quem é idoso. Eles só querem saber do lucro que conseguem em cima de forçar as pessoas a trabalharem, contra a vontade delas. Homens eram presos em fossas sanitárias com apenas um buraco para respirar e também as mulheres eram presas com anéis de ferro que comprimiam seus polegares. Também já li sobre até crianças serem espancadas com pedaços de pau. Meus antepassados foram escravizados após o início da colonização, que os portugueses chegaram no litoral e começaram a explorar nossos recursos, principalmente o pau-brasil. Eles enchiam os navios com indígenas e o pau-brasil, e lá eles nos levavam para a Europa, que lá nós seríamos escravizados, principalmente em atividades domésticas. Para esses invasores, escravizar a população originária era uma grande dificuldade, afinal, quem garantia a segurança das terras que eles roubavam? Exatamente, nós indígenas. Eles precisavam de alianças, principalmente na hora de explorar o território, que era mais fácil para os indígenas que viviam ali há anos antes da tal chegada. Mesmo que nós tenhamos sido escravizados, ela só era permitida em dois casos: quando o indígena era pego de outra tribo, ou então em casos de guerras justas, né? Mas obviamente esses mentirosos não seriam assim, né? Na maioria das vezes era manipulado para ver quem conseguia mais escravos. Por mais que os indígenas tivessem sido substituídos pela mão de obra africana, isso não muda o fato de que houve sim uma escravidão indígena. E somente no século XVIII que a liberdade indígena foi declarada, mas ainda era comum ter indígenas escravos entre paulistas. Os indígenas não podem ser considerados como meras vítimas de invasão, porque isso significaria que eles deixaram de ser invadidos e também significaria que eles nunca reagiram. A resistência indígena é marcada pelas fugas dos indígenas das missões e de cativeiros, e também pelas suas defesas das suas vilas e fazendas, e quando eram presos, eles cometiam suicídio. A maioria das pessoas chama os indígenas de burros, mas eles não eram nada ingênuos. Sabendo pela superioridade dos portugueses bélica, eles fizeram alianças, e a maioria deles conseguiram fugir da dominação europeia. Falar sobre a morte do meu povo é falar sobre o corpo indígena, sobre a existência, é falar sobre a história. Naquela época, o medo das tribos de serem invadidas era muito grande. Um colono era temer ver um indígena ser morto, outra ser estuprada, ou até mesmo ver seus filhos serem capturados para sofrerem pelo resto de suas vidas por um sistema escravatório. Naquela época, o indígena não morria só por ser escravizado, mas morria também por suicídio.
os jesuítas chegaram pelas bandas de 1549 e eles vieram até que catequizar os indígenas e espalhar a sua cultura, obrigando-os a aprender português para ensinar sobre os ensinamentos que eles tinham. Essas missões foram feitas para mudar a cultura e os hábitos dos indígenas. Você até pode pensar que a catequização indígena foi boa. Aliás, os tiraram da escravidão. Mas a história indígena é marcada pela luta. Nada era flores. Caso não obedecessem, eles declarariam uma guerra justa. Assim poderiam escravizar à vontade. Vai. As missões jesuítas eram acompanhadas por padres missionários, que exigiam disciplina dos indígenas, aprendendo os costumes europeus e também se adaptassem a tudo. Além de serem considerados selvagens pelos seus costumes, eles eram obrigados a fazerem trabalhos braçais para sustentá-los. As missões eram livres de colonos, mas nada livrava dos jesuítas aproveitarem a mão de obra indígena. A situação da mulher nunca foi boa e até hoje ainda não é. Hoje é difícil saber a história da mulher naquela época, porque era um pouco selado sobre suas vidas. Uma figura super importante para a história é Madalena Caramuru, que foi a primeira mulher do Brasil a ser alfabetizada. Isso só aconteceu porque seu pai era um português e era casado com sua mãe indígena. Madalena foi cuidada em um local bastante privilegiado. Para uma indígena naquela época, quando ela decide se aprofundar mais em suas origens, ela descobre o sofrimento que seu povo vinha passando. Ela então decide escrever uma carta à rainha sobre tornar a educação abrangente às mulheres indígenas. Mas a rainha, nada feminista, disse não. Era comum o medo de estar plantando e ser capturada ao estupro. A mulher indígena no período colonial era vista como uma única esperança para a limpeza étnica. Além de estuprarem por diversão, existia o fator étnico. Eles acreditavam que se estuprarem os indígenas haveriam mais chance de extorquir nossa cultura e nossas características e assim criarem seres civilizados. Mas sabe de uma coisa, não é porque nós somos mulheres que deixamos os colonos nos vencer. Não é porque somos mulheres indígenas que deixaríamos de lutar pela nossa cultura, pela nossa vida e nem pelo nosso povo. Nós, gigantes, por mais que os invasores tenham vencido alguma batalha, nós vencemos outras também. Se estou aqui falando, relatando o que houve com o meu povo, é porque eu lutei e meu povo não desistiu. Meu povo não resistiu contra a invasão, ele ainda resiste. Meu povo não lutou contra a invasão, ele ainda luta. Meu povo não morre na invasão, ele ainda morre. Eu luto. Meu povo é guardião de uma imensa floresta, onde é totalmente desmerecida por muitos de vocês. Somos guardiões de uma cultura vasta, tal cultura que persiste por anos e anos, não importando o que aconteça. Ele ainda morre. Eu luto pelo país em que o nativo tenha respeito. Eu luto para garantir esse respeito. Eu luto para que meu povo possa continuar vivendo anos e anos. Marcação de terra garante ao indígena o direito àquela terra. Só que o problema é que grileiros e fazendeiros andam quebrando essas regras. Mas me diz aí, vocês acham que existe alguém fiscalizando isso? Pode até existir pessoas fazendo esse tipo de fiscalização, mas elas não protegem de jeito nenhum os indígenas e é muito mal feita. Índio, eu não sou. Sou cambeba, sou cocama, sou tipuna, sou baré. Sou tembé, sou assurini, sou suruí, sou aiuai e resisto com garra e com muita fé. Mas índio